Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite. Meu nome é Nayara. Trabalho aqui na Bluesoft como consultora aprendiz aqui no RP. Bem, eu fiquei pensando em que falar para vocês. A princípio eu pensei em falar sobre ginástica laboral, só que eu penso que não dá para falar em ginástica laboral uma intervenção tão práticas, sendo que se você não tiver consciência de que o seu corpo é uma máquina sua e não uma fonte de doenças, isso não adiantaria de nada eu falar só de ginástica laboral, até porque não tem um policial para ficar aqui vendo se você está agindo correto ou não. O que é postura para vocês? Postura é uma situação que você se põe diante de alguma coisa e no contexto que eu quero falar, postura é a forma que o seu corpo age para entrar em equilíbrio com uma ação. Por exemplo, caminhar, correr, saltar, pular. Isso é postura. É a atitude que a pessoa assume utilizando a menor quantidade de esforço muscular e tempo, protegendo as suas estruturas e sua estrutura de suporte contra traumas. Ou seja, a postura é uma situação natural, que você tem que se colocar com uma forma natural. Por exemplo, se você está encurvado, você exerce uma força para estar assim. Muitas pessoas se habituam a ficar assim e não percebem que esse posicionamento gera uma sobrecarga para o seu esqueleto, para os seus músculos. Postura corporal. A postura corporal reflete a harmonia entre músculos, ligamentos, tendões e estruturas ósseas para a manutenção estática e dinâmica da postura do movimento. Ou seja, é uma interação, esqueleto, músculo, ligamento, isso tudo é o seu corpo. Isso tudo tem que ficar em harmonia, isso tudo é postura. Segundo Gonzalez, 2005, é a forma que cada indivíduo sustenta o corpo, cada um com sua maneira característica. Então, postura é a sua postura diante da postura, vamos dizer assim. Eu não vou falar que você ficar ereto é a postura que todo mundo está. Mas, se uma pessoa se põe encurvado, ela adquire o hábito de ficar encurvado, de ficar contraído, isso gera uma sobrecarga, né? E acaba levando essa postura para o resto da vida. Depois a pessoa tem que fazer uma reeducação postural. Muitas pessoas, no decorrer do tempo, chegam a precisar mesmo de educação psicomotora para aprender a andar normalmente, para aprender a sentar normalmente. Então, se você aprende a ficar errado, você leva isso para o resto da vida e lá na frente desenvolve algumas doenças que eu vou falar mais à frente, né? Por conta da má postura. E é legal lembrar que quando nascemos, nós nascemos sem coordenação nenhuma. À medida que o nosso cérebro vai desenvolvendo, a gente vai adquirindo tônus. Aí a criança começa a sustentar a sua cabeça, né? Depois a criança ela adquire o tônus da musculatura abdominal, da coluna vertebral. E a criança ela começa a se sentar. Eu acho interessante que se você parar para perceber, uma criança ela senta retinha.
ela não senta como nós sentamos, com os nossos vícios. A criança, ela senta retinha. Aí depois ela começa a ter uma interação na escolinha. Aí tem uma mesinha pequenininha, aí ela começa a ficar encurvadinha para escrever, para desenhar. E isso ela vai adquirindo e levando para o resto da vida, e nós trazemos muito desses vícios posturais também. Mas e aí? Como vai sua postura corporal no trabalho? Todo mundo se consertou ali, né? Isso aí. Gente, se nós não nos policiarmos, a gente fica assim. A gente vai escorregando, escorregando, escorregando. Só que aí você entra em desarmonia mesmo. Aí você percebe que quando você senta direito, aí dá aquele estralo. Aí você percebe que você se encaixou na posição correta. Isso não está gerando dor, isso não está gerando nenhum desconforto depois de um prazo. É lógico que na hora que você conserta tem um certo desconforto. Mas por que nós devemos preocupar com isso? A questão principal da minha apresentação é essa, é a questão da consciência corporal. A busca de resultados, concentração e até mesmo empolgação tem feito com que muitos não prestem atenção à maneira como se posicionam em suas cadeiras e mesas. Isso eu estou falando no ambiente de trabalho, mas em casa também nós não fazemos isso. Quando começamos a dar muita atenção ao computador ou alguma atividade, lazer, em geral, nós tendemos a modificar a nossa postura. E essa consciência corporal é muito pessoal, né? Ou seja, se você adquirir essa consciência corporal para tudo, consciência corporal diante de comida, diante da postura, diante do lidar com o próximo, isso influencia muito para o seu bem-estar. A consciência corporal, para mim, diz o seguinte: a ergonomia vai falar sobre estudo da interação do trabalho com o homem. Ok. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos, todo o equipamento está sendo desenvolvido para que o trabalho seja adaptado ao homem. Porém, a sua postura, sua consciência corporal vai fazer com que isso traga um efeito mais eficaz diante da situação. Porque não adianta você proporcionar uma cadeira legal, proporcionar uma mesa legal, proporcionar uns equipamentos legais, se você não consegue utilizar isso da forma correta. Eu acho interessante esse dado da OMS, porque fala que 80% das pessoas terão pelo menos 2 vezes na vida uma crise de dor na coluna. Eu não estou falando de problema de coluna, é de dor na coluna. Um dia que você vai ficar um final de semana com as mãos aqui nas costas, sem querer fazer movimento. Isso não é questão de... Não estou falando da doença em si, mas sim de uma crise eventual na vida. Essa pirâmide aqui, na verdade, faltou 2 informações. Vou só voltar aqui. Estático e dinâmico. Aqui ficam os trabalhos estáticos e aqui ficam os dinâmicos. À medida que desce para o nível operacional, o trabalho é mais dinâmico. À medida que sobe, nível estratégico, planos a médios e longo prazo, associa-se muito ao tipo de trabalho estático. Trabalho estático é aquele que exige concentração contínua de alguns músculos para manter determinada posição. O trabalho estático é altamente fatigante e sempre que possível deve ser evitado, e se for inevitável, deve ser aliviado. Ou seja, o que nós trabalhamos é característico pelo tipo de trabalho estático.
eu sei que é difícil, sim, você se policiar com relação a isso, mas o seu corpo te dá uma resposta. Você começa a sentir uma dor, aí você começa a escorregar na cadeira ou se consertar na cadeira. Então, o trabalho estático, ele deve ser... você deve ter aquele momento de concentração e de pausa, concentração e pausa, porque alguns músculos estão trabalhando enquanto você está parado. O seu assoalho pélvico, a sua musculatura abdominal, os músculos da coluna vertebral estão todos trabalhando enquanto você está parado. Isso gera uma tensão e um desconforto. Trabalho dinâmico é aquele que permite concentrações e relaxamentos alternados do músculo, como nas tarefas de martelar, serrar, girar, volante ou caminhar. Este é menos maléfico à nossa estrutura física, embora não seja isento de risco, né? Ou seja, o trabalho dinâmico, ele afeta diretamente na nossa estrutura. Você tende a ter disformidade no seu corpo. E o trabalho dinâmico, ele tem um pouco mais de risco, porém, você consegue trabalhar seus músculos de forma mais efetiva. Aí, esses são estudos que nós temos de ergonomia, que é a adaptação do ambiente de trabalho ao homem, da antropometria, que é o estudo das medidas, né, humanas, a fisiologia, que é a questão biológica, e a biomecânica, que é a questão do movimento. Todos esses estudos, eles corroboram para o nosso bem-estar no trabalho. E eu acho interessante a gente sempre alertar para a questão da consciência corporal, para a gente desenvolver melhor, seja o trabalho, seja a prática do esporte, o lazer em si. A consciência corporal irá nos ajudar a ter uma melhor comodidade em relação a essas coisas. Obrigada!